Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama o Senhor Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores, que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor Yahvé. E virá uma época, declara o Senhor Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto da terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido. O Senhor é a nossa justiça. Porquanto vem dias, diz o Senhor Yahvé, em que não mais se dirá: Juro pelo nome do Senhor que tirou os israelitas da terra do Egito. Mas se dirá: Juro em o nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa do Senhor Yahvé e das suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adultérios, e por causa da maldição da terra se desespera em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem, encontro espalhadas as suas iniquidades. Denuncia o Senhor Yahvé. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para as quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a tragédia sobre eles no ano do seu castigo, assevera o Senhor Yahvé. Entre os profetas de Samaria, observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém, vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal, para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca do Senhor Yahvé. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: Não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: Nenhum mal virá sobre vós. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra,
Ou quem esteve atento e compreendeu a esta sua palavra a fim de obedecê-la? Aí está a tempestade do Senhor Yahvé. A sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor Yahvé não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Eu não mandei esses profetas, entretanto eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. Portanto, assim indaga o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o observe? Assevera o Senhor Yahvé. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte a visão, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Porquanto, o que tem a palha a ver com o trigo? Questiona o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso? Indaga o Senhor Yahvé. E como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirma o Senhor Yahvé, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor Yahvé, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles os comunicam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assevera o Senhor Yahvé. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote te indagar, qual é a mensagem solene e pesada da qual o Senhor Yahvé te encarregou? Então lhes dirás: vós sois a minha carga pesada, e eis que eu vos abandonarei, afirma o Senhor. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser: esta é a sentença encarregada pelo Senhor Yahvé, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim, pois, direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu amigo ou parente: o que respondeu o Senhor? O que te falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada pelo Senhor Yahvé, porque a palavra que cada um proferir lhe será de sentença. Pois distorceis as palavras do Deus vivo, do Eterno dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: qual é a resposta do Senhor para vós? Ou o que o Senhor Yahvé comunicou? Se contudo disserdes: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim declara o Senhor. Por que dizeis: esta é a mensagem da qual o Senhor Yahvé me encarregou, quando eu vos adverti que não dissesseis isso? Por este motivo, vos desprezarei e me esquecerei de vós, e eis que vos lançarei fora da minha presença, e juntamente com a cidade que vos entreguei como herança e aos vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente que jamais será esquecida.